Bom dia, amigos ouvintes. Estamos aqui em nome de nosso Senhor Jesus para começar aqui uma nova live, né? E que gravamos todos os dias com muita alegria de poder ter a certeza que estamos tendo contato com várias pessoas, certo? Isso para nós é uma alegria. Isso não é um meio financeiro, como eu tenho dito, né? É um canal que, se um dia vier a ter algum retorno, é para investir em um canal mais bem montado, para passar com muito carinho as coisas que está escrita acerca de Deus. E, como eu digo sempre, e não digo de mim mesmo, não. O próprio Jesus que falou, os apóstolos, que só vão entender realmente as coisas de Deus através de revelações. Estudos. Isso faz parte, mas não é. O que precisa realmente para você entrar nas dependências espirituais, onde, lá sim, lá está os verdadeiros ensinadores. Porque se aqui na Terra, pensamos juntos, tivesse alguém que soubesse ensinar a realidade, talvez a Terra não estaria assim, né? Porque quando veio aqui alguém para trazer a verdade, que muitas vezes ele usava em seus termos de dizer, na verdade, ele repetia, te digo, certo? Mas o que fizeram? Por não serem da verdade e não terem um professor à altura e que jamais terá, que falasse para esse povo, na época de Jesus, quando veio, e tivesse falado a eles com clareza, com revelações. Teve profecias, mas até as profecias que falavam acerca da vinda de Cristo, ela era mal colocada para as pessoas, porque eles andavam praticamente só no erro e faltava a eles a revelação espiritual para que fosse as profundezas daquele ensino, porque era de grande responsabilidade. Pense bem, um profeta falando que viria o Filho de Deus habitar aqui e ensinar aos homens, então teria que pelo menos isso, né? Tivessem certo respeito no ensinamento tal grandiosidade como esse, né? Mas ao contrário, Moisés bem que tentou. Ele disse, com todo o sofrimento que passou com aquela raça de víbora, como dizia Jesus, ele sofreu bastante, mas na sua partida ele disse, olha, do meio dos vossos irmãos, quando vocês chegarem em Canaã, um dia vai nascer um, assim tal como eu. A ele vocês ouvem. É para vocês ouvir ele. Ele estava falando de Jesus. Mas aí Jesus lá na frente diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas os que o recebeu, ele deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Por que eles não perceberam que aquele era o que estava escrito do Messias? É porque foram, de certa forma, mal ensinados e desobedientes às coisas passadas
pelos santos profetas, certo? É uma das piores coisas na vida da pessoa, incluindo algumas delas: desobediência, falta de fé, falta de persistência, rumos mal escolhidos, tomada de decisões sem análise. É uma série de problemas que leva a pessoa na pior situação. Ele não cai assim por acaso, até porque se fosse só um tipo de problema, simplesmente ele não fazia de novo aquilo, né? Mas é tantos problemas que já tem, que veio com eles já para essa galáxia e que virão durante a nossa trajetória aqui, até que somos transportados daqui para uma outra galáxia. Esse é o Evangelho do Reino, viu? O Evangelho das Revelações. É um Evangelho que, tal como o mundo é, um dentro do outro, certo? Por causa do mundo dos espíritos, que também habitam parte deles aqui para continuar a recuperação, porque do jeito que foram, eles morreram, como diz por aí, levaram com eles grande parte de maldades que não coube eles em galáxia nenhuma. Tipo assim, olha, você vai ter que voltar para a Terra para recomeçar. E ainda bem que deu essa chance. E eles chegando aqui, agora eles sendo espíritos, eles têm ciência o que foi que atrapalhou ele entrar em uma galáxia daquela que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele viu, agora em espírito, sabe todas as coisas, não são vetadas no conhecimento. E ele agora vê melhor, ele sabe o que atrapalhou, eu podia estar tão bem, o que eu fiz não foi assim para merecer aquela galáxia, sabe, mas na paz e em glória. Já estava bom. E então, nem nessa uma mais considerada menos, eu pude. Mas aí ele vê os problemas, em espírito ele vê tudo que ele fez, está tudo gravado, tudo filmado. Para ele, patente a ele. E ele vê e fala: bom, eu errei aqui, então nisso eu não vou fazer mais. Então esse tempo que eles estão vivendo aqui, juntos com a gente, que a maioria brinca até às vezes com as palavras da gente, eles vivem como extraterrestres que se materializam e que eu tenho dito e falo até com ironia, não é isso que os cientistas, tá certo que eles já encontraram, esconderam coisas e continuam escondendo. Mas esse serzinho com um olho só no meio da testa, falaram até que tem um que enxerga que tem um olho nos pés, isso é um absurdo. Mas por que eles fazem assim? É porque eles viram parte, como muitos religiosos estão vendo coisa maravilhosa. Mas ele está vendo a parte que Jesus quase que proibiu: ler. E não estão fazendo aquela parte da pesquisa, do conteúdo, da profundeza do assunto. Esse é o problema. Então, os extraterrestres estão por aí. Ah, então não está nas galáxias? Também. Só que lá eles já podendo estar num lugar que ele está bem, ele pode ser até enviado aqui para falar com você, com outros, e mais. Ficam transparentes, em forma de fumaça, forma de fogo, quem sabe, fala com você através de barulhos. Quem é que nunca viu falar que em alguma casa tinha assombração? Coisas caindo do armário, casas. Eu entrei dentro de uma casa que as cadeiras saíam andando. Eu fui chamado lá em Goiânia,
porque as pessoas daquela casa estavam tremendamente assustadas. Pessoas de classe média, alta, né? Não tinha gente como somos considerados burros ali, não. Ali tinha pessoas estudadas, no mínimo 2 formaturas cada um, você entendeu? Pessoas intactas, novos, de média idade. E começou a andar tudo dentro daquela casa, geladeira, fogão, a mulher ficava arrasta para cá, põe de cá, põe para lá, tentando, e mesa andando, e cadeira andando, eles não suportaram mais. Eles ficavam numa parte da cidade Jardim, lá em Goiânia, quase ligado com a Vila São José. Então ali, eles já não tinham mais paz. O marido era empresário, e eles adotaram 2 crianças, né? Tudo assim, praticamente de uma idade só, e que tinha ali uma faixa de 7, 8 anos, eram esses 4 na casa. Ficou de situação que o mesmo que mexia com as cadeiras saía lá da casa para ir dar informação para o marido da mulher, lá na empresa dele, que era lá na Fama, certo? Era uma empresa de eletrodoméstico, e onde tinha reformas também, é bem conceituado. E aí, sabendo desse meu jeito de ser já estranho, eu sei, mas ficaram sabendo de mim. E não que eles pensaram, eu não sei como que eles pensou, mas talvez que eles devem ter pensado, esse cara parece meio louco, eles estão falando por aí que ele conseguiu resolver um problema ali, e que de fato às vezes acontecia, mas não era eu. Não. Para mim, importa que Deus cresça e que eu diminua. Que alguém não me veja, mas por favor, é com Deus que eu tenho acerto. Eu e todos nós. Aí mandaram me chamar, eu cheguei lá naquela casa, ela disse, olha, até injeção em mim, que eu não sou doente. Tem um ser que está chegando, materializa perto de mim com estojo, a seringa na mão, e me aplica, porque eu sinto imóvel, e ele aplica a injeção. Eu tomo pelo menos 1 ou 2 por semana. Eu não estou mais suportando, não é por causa das injeções. É por causa que a minha casa é um terror. E eu sentado lá, fui lá conversando com aquela pessoa e deixando ela passar tudo o que estava acontecendo ali. Aí eu ensinei para ela, assim, quem eram aqueles seres, né? Que no caso lá, tinha que pôr do lado dos extras, porque tem os extras do bem e tem também os extras, que aí já está dentro da palavra evolução, do mal, certo? Por causa de algo que era feito naquela casa. Eles tomaram conta. E agora, se o marido lá na empresa falasse alguma coisa, ou pelo menos, eu vou usar bem rústico, encarasse uma mulher que ela achasse bonita, porque novo, né? Sabe como é que é as coisas. O ser corria lá na casa e falava para ela, olha, entrou uma mulher assim, com a roupa assim, e seu marido ficou parado olhando para ela. Ela passava a mão no telefone e ligava para ele na hora. Manda essa mulher embora daí, se caso ela ainda estivesse lá. Será que dá para acreditar? Pois pode acreditar. E aí, então, eu, em nome dos extraterrestres, do bem, dos anjos de Deus, que o povo se confundem por falsos ensinamentos, tem pessoas religiosas aí que estão agradecendo a Deus por causa do anjo da guarda dele, que a Bíblia fala desde o começo que Deus o autoriza
Mas coloca esse anjo como extra para você ver uma coisa. Que para ele, com os ensinamentos baixos, mal interpretados, ele vai ter como o diabo da agora para frente. E você tem noção de um elemento colocar um anjo que veio para o ensiná-lo, guiá-lo, como Satanás? Você tem noção? Ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, o qual Jesus falou, não vai ter perdão nem aqui, nem no outro mundo. Você viu? Muitas vezes a sua mãe que já faleceu, alguém que já tem a mãe falecida, dá graças a Deus pela sua que você a tem ainda com vida, porque um dia ela vai ser tirada de você, ou você dela, né? Porque morte não tem idade, certo? E a determinação divina, elas são cumpridas. Hora, minutos e segundos, sem erro de computação. Viu? Ela é certa numa hora incerta, que ninguém sabe. E aí vai que você não entendendo o que é morte, ensinaram desde o começo do mundo, falando de uma morte, mas não explicando a maneira. Esse deixamento do corpo seria. E ele colocaram, né, durante o longo da vida, a morte como um monstro eterno que vem matando. E essa coisa eu não conheço. Alguns usam até brincadeira. Ela é uma velhinha, assim, bem velhinha, arcadinha, com uma foicinha, uma foice dessa de roça-pasto, nas costas, para cortar o pescoço do cara. É tão baixo, as coisas de Deus, ela é tão perfeita que não aceita esse tipo de ironia. Não aceita. Morte com a foice nas costas, cutelo. É brincadeira? Diabo com rabo, chifre. Aí depois fizeram até piadas que o diabo está sendo traído, é chifrudo. Se não tem lugar nenhum que fala que ele nem casou-se, porque espírito não tem sexo. E com rabo, imagina, para quê? Ele não é boi. Falsos ensinamentos, quando deveriam estar empregando palavras para te tirar cá de baixo do começo dos estudos, falando de vida espiritual, para subir para um patamar mais alto, para você começar a ter um contato mais próximo com Deus. Não é porque Ele está lá em cima, Deus está em todo lugar. Eu quero dizer, na maneira de expressão, alcançar condições de ser mais próximo de Deus, certo? Ah, não, mas para isso você tem que ser santo, porque senão não vai, meu amigo. Não fica santo aqui, não tem jeito. Os maiores santos aí já venderam o grão de feijão, como eu já disse, não esconda minhas palavras, até por R$1.000 para curar a Covid. Veja, tem um grupo de muitas mil pessoas seguindo esse ensinador que está ensinando a ir para o céu. Mas já tem muitas fazendas e muitos mil bois, certo? Você está vendo aí? Eu não estou condenando igrejas, como dizer que a igreja somos nós. Eu estou condenando guias de instituições religiosas, seitas, que em vez de abrir os olhos, como Jesus veio para abrir os olhos, eles estão cegando ainda mais o entendimento. Ele está te tirando a sua privacidade, dizendo isso é pecado, aquilo é pecado, é pecado, é pecado. Sendo que ele é todo pecado, porque ele é o chefe da bagunça. E a gente, para ficar certinho com ele, ainda é obrigado a patrociná-lo, né? 10% do que recebemos e mais ofertas. E não é ofertinha não, amigo. Quem cobra pequenininha são esses menores. Mas os peixes grandes lá em cima, ele faz igual eu ouvi esses dias. Eu preciso de 17 mil pessoas doando R$1.000 cada um até
amanhã. É simples assim de entender. Agora, talvez esse que está patrocinando esses canalhas não parou para lembrar que esse dinheiro que ele deu lá dava para ele cuidar de uma meia dúzia, pelo menos, de pessoas sofredoras aqui no mundo. Oh, tem gente lá fazendo, eu inclusive, até ligado ao nosso parentesco, eu não quero nem dizer quem também, não, isso não me interessa, que patrocina lá. Mas se a mãe deles ficar em estado que está dando problema, como diz eles, dificuldade para cuidar, eles enfiam ela no asilo e o dinheiro que eles estão doando para esses canalhas dava para cuidar da mãezinha deles, que deu seio para eles se alimentarem. Eles põem no asilo, não visitam, certo? Um dia no asilo, para você ter um pouco de ideia do assunto. E que, completando, o dinheiro que está sendo dado lá, dava para cuidar da mãezinha em casa, a velhinha, que está naquela cadeira todos os dias, às vezes nem se locomove, pode levantar daquele local e pega, como se fosse um objeto, um traste desgastado, que não serve para nada. Ó, eu vou usar minhas palavras. Vamos dizer que dissesse até assim, porque tem gente dessa coragem. Ó, velho, você até certo ponto, você era nova, não me dava vergonha, agora eu tenho vergonha de você, e eu tenho que ficar carregando você, eu tenho que dar banho em você, eu tenho que pôr comida na sua boca, que né? Não, peraí, a senhora está tirando minha privacidade. Às vezes não falam, mas as ações falam. Só nesse transporte covarde, não que eu estou condenando o asilo, aliás, eu falo sempre que foi uma das melhores coisas que já surgiu em países construindo esse local para a fase terminal de uma pessoa. Eu dou os parabéns ao criador desse sistema. Mas só não dou para aquele que está dentro desse assunto que eu estou falando aqui. Aí, olha, eu vou pôr a senhora lá e tal, mas eu vou ver a senhora sempre. Tem deles que nunca mais voltaram lá. Um asilo, eles punham no sol, assim, para tomar sol. Aqueles velhinhos que já não ficavam mais de pé, velhinhos e velhinhas, naquelas cadeiras. E aí, a gente olhava eles de cabisbaixos. Você tem noção o que será que estava passando no cérebro deles? Porque eles perderam os movimentos, mas o movimento cerebral não. Tanto é que você pode ir a 70 anos, como o qual eu tenho, ou a 80, ou a 100, mas enquanto você estiver vivo, você nunca vai te enxergar pelo espírito a idade que você tem. Você vai ver como você ainda era jovem. Só caso tenha um espelho na sua frente. Mas no pensamento você não vai trocar a maneira de ser. E aí, não vai lá mais visitar. A mãezinha que quando ele era criança, que dava trabalho para ela não achou que isso era um empecilho. Algumas até, eu digo, perdem essa essência de mãe, né? Com os pecados que aumentaram na terra, até não atuam assim, todas assim. Mas essa mãe nunca te achou pesado. Nunca te achou que você chorava à noite, que tinha que te dar comida na boca, que tinha que lavar sua roupa, fazer a sua higiene e te dar carinho. Te ensinar a falar, sorrir quando você falou as primeiras palavras. Ela, em vez, ela poderia ter pegado nós, nossas mães, e tomado a decisão que tomam hoje, enfiado num tambor de lixo. Você está me importunando, você está me dando problemas, você chora muito de noite. As mães não viram isso. Mas agora, no asilo, sem visita,
com tristeza, o seu cérebro anda naqueles lugares. Lembra de você quando era pequenininho, que às vezes esteve até doente e ela correu atrás. Você, para ela, nunca foi um empecilho. Mas agora, por falta de ensinamentos, evangelhos fracassados, ensinamentos idiotas, que não leva a nada, que se levasse esse tanto de pessoas religiosas no país, o qual somos 85%, que dizemos ser cristão. 80 e tantos por cento, meu amigo. É a parte maior. Tinha uma obrigação de esse país estar melhor. E o que está acontecendo? É porque esses falsos cristãos, até sem querer ser falso, né? Claro. Porque eu tenho um professor que ele acredita nele mais do que a Deus. E qual Jesus condenou. Não ponha a sua confiança na mão do homem, porque você vai se tornar maldito. Será que as pessoas que estão lendo a Bíblia nunca passou? Só eu achei isso escrito? Eu não estou condenando a religião. Estou condenando pessoas. E eu não tenho direito de fazer condenação ou absolvição. Eu estou condenando na maneira de explicar. Condenando assim, eu não vou me compactuar com a situação dele. Porque senão eu serei igual a ele. E ele vai pagar um preço ainda muito mais caro do que aquele que nunca nem ouviu falar das Escrituras. Certo? E eu já disse isso, mas para reformar de novamente, que levou o próprio Jesus a dizer para os seus discípulos, falou, olha, as prostitutas vão entrar diante de vocês, no reino de Deus. Certo? Eles pregam sobre Jacó e coloca que Jacó foi o homem enviado por Deus, até foi, porque foi a continuação de Abraão, e Deus tinha esse trato com Abraão, né? Que depois até foi trocado mais tarde o nome de Jacó para Israel, né? Que deu-se ao nome a esse país, né? Então, se você acompanhar a vida desse homem que veio para consertar, levar o plano que Deus falou com Abraão à frente, e você não lê, não. Leia a história, mas pega o que está por trás, o produto. Não vamos ficar aí comendo a embalagem de um produto só porque a embalagem é colorida, bonita. Digamos assim, eu vou comer a embalagem porque, né, me encheu os olhos. Não. Nós vamos rasgar a embalagem, se é que pode ser rasgada, ou tem mantê-la com o produto dentro, né? E vamos ver a qualidade do produto, que às vezes nem podemos ingerir. Por causa de uma coisa ou outra, porque o organismo nunca é igual. E tem pessoas que é impedido de tal coisa porque tem a tal doença e outra. E tem gente comendo a embalagem que é entregue para ele, sem fazer uma análise, e isso é muito mal. Isso faz mal. Isso dá efeito colateral. E aí, o que acontece? E aí, então, dá uma olhadinha aqui no livro de Gênesis, capítulo 32, você começa no verso 22. Se você quiser começar antes, você já pega as profecias faladas acerca de Jacó, né? Ali, contando a vida de Isaac, o pai dele e tal, e como ele nasceu e tal. Aí, mas como a gente não tem aqui um tempo para passar tudo, então eu vou passar o trecho. Lê pelo menos do 22, do verso 22 ao 32. Você vai notar, amigo ouvinte, que se fosse do jeito que está sendo pregado, que você teria que deixar algumas diversões, claro, tudo com ética,
deixar de fazer isso, passar a fazer aquilo, senão você não entra no céu, como diz eles. O primeiro que iria para o inferno, que eles também falam, que eles não sabem o que é isso, certo? Eles usam só para apontar medo nas pessoas e dar condenação. Você vai ser lançado no inferno. Se você deixar de pagar o dízimo, se você deixar de contribuir, se você não vestir roupa assim, desse tipo, se você tirar a sobrancelha, se você cortar o cabelo. Eles envolvem o elemento nisso e mostram para ele um perigo. Sabe para onde você vai? Se você não fizer isso, inferno. Se você ler essa parte aqui e olhar quem foi Jacó, e começar desde lá de trás, quais as ordens que ele tinha para se cumprir diante de Deus, você vai dizer, se tivesse esse inferno como eles pregam, o primeiro a entrar no inferno seria Jacó. Veja bem. Por quê? Deus mandou ele pegar uma mulher para ele, para ser sua esposa, dentro da parentela, porque naquele tempo eles usavam assim, porque o parente conhece melhor o parente, as suas reações, para que não viesse dar um desgaste no futuro. Você aqui dentro, você vai ver o que ele aprontou. Ele não escolheu uma mulher por Deus, como foi indicado, mas chegou e comprou. Ele trabalhou 7 anos por uma, mas enganaram ele, porque tinha que entregar a noiva no escuridão, e só no outro dia, sem luz, sem nada, quando o dia amanhecesse, é que o noivo poderia ver a noiva. A mulher, que agora sua esposa. Eles trocaram. O sogro fez uma bagunça, que tinha uma lei lá que a mais velha não podia casar e tal assim, tinha que ser a mais velha primeiro. Mas não foi nem por isso não, porque ele era também pior do que Jacó. Veja bem o que ele aprontou. Ele trocou as mulheres. Aí quando Jacó acorda que olha, ele queimou-se. Ele não gostou. Foi lá falar com o sogro. Olha, você me enganou. Eu trabalhei 7 anos por Raquel e não por Lia. Por isso agora você vai ter que me entregar a Raquel. E agora? Esse negócio não. Eu vou ficar com a outra, para não fazer um dano maior ainda. E eu trabalho mais 7 anos, para nós ficar certinho, ficar numa boa. E fez isso. Ficou com 2 mulheres. Veja aí a vida. Se alguém descobrir, não que eu estou incentivando o adultério, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que dentro desses ensinamentos, descobriu hoje que uma mulher ama um outro marido aí, é traição, é tudo mais, ou vice-versa, não é? Já não dá um impacto? Imagina para aquela época. Ver um homem de Deus, profetizado por Deus, pelos homens de Deus, agora com 2 esposas. Mas ainda ficou pouco. Lá na frente, ele pegou as 2 escravas que o sogro deu quando ele foi embora. Ele havia dado para as filhas, porque os pais faziam isso, né? Eles eram ricos. A filha ia embora de casa, não tinha direito à herança, não tinha direito a nada. Aliás, ele vendia porque ele pegava um dote, né? E aí, Jacó o colocou como esposa, entregue pelas mulheres dele. 4 esposas. Vamos basear grosseiramente, não estamos condenando Jacó, não. A casa dele virou um prostíbulo. Tanto é que mais tarde um dos seus filhos passou a ser amante de uma das suas esposas. Será que esse? E aí depois ainda conta aqui ainda que ele brigou com Deus, lutou com Deus corporalmente. Tem lógica, amigo? Ah, não, mas então você está me ensinando que a Bíblia tem parte que é mentira? Não, é o homem que é mentiroso. Porque ali é que eu não tenho tempo agora. Eu ia passar para você o que significa aquilo. Olha aqui,
o homem lutar com Deus, isso jamais vai existir, nunca existiu. Quem é o homem para Deus? Ele disse, nem meu espírito eu quero contender mais com o homem. Até porque, se eu terminasse as palavras, ele dizia, é insignificante. Eu não vou perder meu tempo. Com um sopro eu acabo com esse indivíduo. E lá, Jacó conta aqui, nessa onde você vai ler, ele lutou com Deus a ponto de arrebentar, estourar um dos nervos da sua perna. E ficou mancando. Israel adota isso até hoje, não come o quarto traseiro do gado. Em respeito que um homem lutou com Deus e ficou deficiente de uma perna. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Olha, por isso que a Bíblia diz, se não for por revelação, ninguém verá o Senhor. Certo? Amigo ouvinte, já está sendo dado o sinal para mim que eu tenho que fazer as minhas considerações finais. Mas, olha, eu agradeço vocês que tiveram a paciência de estarem me ouvindo, pedindo para vocês não esquecerem o like e até que compartilhe, se inscreva no canal, porque assim você está me ajudando a tirar a mentira que está acontecendo no meio da verdade e que tem colocado o nosso mundo nessa situação. Porque se fosse falado abertamente, como eu tenho dito, se as mães do passado tivessem ensinado as filhas ao início da sua vida, mas não estou condenando elas eram simples e não tinham certos entendimentos. A população de hoje, acerca do feminino, seria totalmente diferente. E o respeito dos homens com essa peça feminina que na Bíblia até diz que Deus fez para ser a glória do homem, certo? Ela seria mais respeitada. É os falsos ensinamentos que têm deixado o povo assim, certo? Olha, eu agradeço vocês, agradeço aos santos espíritos, os extraterrestres, como eu uso dizer, com experiência própria, porque não assim só porque eu quero, mas tem vezes que eu posso conversar com algum deles, né? Não uso isso como uma macumbaria, não, é porque eu nasci assim, eu não tenho vínculo com seita religiosa, nenhuma, mas peço a Deus, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre os seus negócios, não te condeno pelo que você faz, porque a Bíblia diz que o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Claro que você tem que te educar de uma maneira ética, de uma maneira legal, para que Deus ame você e você se torne amigo dele. Meu Pai, eu agradeço o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, e assim seja, Senhor. Eu agradeço para sempre, Senhor. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.